Irmãos, dando continuidade à série de exposições baseadas no Evangelho segundo Mateus, eu quero, com os irmãos, pensar sobre o tema, a verdade segundo a palavra e a religiosidade segundo o homem. O professor, filósofo e cientista Mircea Eliade afirmou, aspas, a percepção do metafísico é exclusividade do ser humano, fecham-se aspas. Em Eclesiastes 3:11 está escrito, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim, ao fim. Em seu devido tempo, Deus formou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, e o colocou no Éden, em um jardim. Posteriormente, esse homem caiu do estado original em que fora criado. Mesmo tendo Deus feito um pacto com ele, uma aliança com ele, ele escolheu, de fato ele escolheu, desobedecer a Deus. Por que foi uma escolha? Porque Deus nos formou, tal como formou a Adão e depois a sua mulher, como seres morais, portanto, responsáveis pelos seus atos. E ele tinha plena condição de obedecer e continuar obedecendo, porque, de fato, ele possuía o livre arbítrio em sua plenitude. Ele quebrou o pacto, morreu espiritual e fisicamente. Espiritualmente, foi naquele instante, e fisicamente, como salário. Ele recebeu o salário 130 anos depois, porque ele morreu com essa idade. As histórias bíblicas e extrabíblicas mostram a necessidade que o homem tem de Deus, do Criador, mas não entendendo, eles procuram, mesmo assim, procurar satisfazer, preencher o âmago oco que há dentro deles, o vazio que não pode ser preenchido por deuses nenhum, por religião nenhuma, somente pelo Criador. Então, eu quero examinar junto com os irmãos alguns aspectos da verdade, das Escrituras, Deus como a verdade, Jesus como a verdade, contrastada, então, com a religiosidade. A verdade e a religiosidade, contrastes tremendos que existem. Em primeiro lugar, a verdade de Deus está acima dos preceitos dos religiosos. Versículos 1 a 9. Não lerei todos, mas daqui a pouco leremos alguns. Notem aí, se você olhar para os versículos anteriores ao capítulo 15, os 3 últimos do 14, o que esses versículos nos mostram? Nos mostram que Jesus e os seus discípulos chegaram a Genezaré e, tendo os homens daquela cidade tomado conhecimento acerca da presença de Jesus ali, mandaram, olha aí para o versículo 35, a parte B, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Glória a Deus por isso. Tocaram nas vestes de Jesus, ficaram sãos. Versículo 1 e 2 do 15, então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Irmãos, Cristo já havia dado toda a sorte de sinais, curando enfermidades, coxos, por exemplo, passaram a andar, cegos passaram a ver, mudos, surdos passaram a falar e a ouvir, endemoniados foram curados, ele acalmou a tempestades, ele até ressuscitou a mortos, mais de um. Além disso,
Cristo perdoou pecados e salvou a muitos da condenação eterna. Os escribas e fariseus eram intérpretes, eram especialistas da lei, e eles sabiam que somente Deus pode perdoar pecados, eles sabiam que somente Deus poderia operar aqueles milagres que Cristo operou, sobretudo quanto à natureza, acalmando tempestade, até mesmo rompendo o grilhão da morte e ressuscitando a mortos. Eles sabiam disso. Mas, embora esses feitos deixassem patentes que Cristo, naquele momento, era Deus, e Ele continua, Ele é Deus, não creram nele. Ao contrário, eles tornaram-se ferrenhos opositores e perseguidores de Cristo. A distância entre Genezaré e Jerusalém, de onde esses escribas e fariseus saíram rumo a Genezaré, são 180 quilômetros. Mas em vez de fazerem esse sacrifício com o desejo de receber da parte do Mestre, do Deus encarnado, uma orientação para eles que eram religiosos, a nata do judaísmo, perderam a preciosa oportunidade e se sacrificaram, percorrendo esse longo trecho, 180 quilômetros, para questionar a Cristo quanto a questões meramente da religião deles. Eles estavam fundamentados em fundamentos rotos, em areia movediça, a tradição dos anciãos. Não que não houvesse alguma coisa boa lá, sim, havia, sim, mas eles apoiaram para questionar a Cristo sobre coisas de fáceis compreensões, mas no contexto judaico, às vezes era difícil para o povo, mas eles, como esses líderes, escribas versados, escribas e fariseus versados na lei, não precisariam disso. Mas eles se opuseram a Cristo e, baseados na tradição, fizeram essas acusações. E eles, entendendo ser sagrada ou serem sagradas as tradições ou a tradição, colocaram-se acima da Escritura, transgredindo-a. Conforme nós lemos, notem que eles questionaram a Cristo quanto aos discípulos comerem sem antes lavarem as mãos. E afirmam que isso é uma transgressão à tradição dos anciãos. Estão transgredindo. O Senhor devolve-lhes outra pergunta e exemplifica com uma prática comum entre eles, entre os judeus. Versículos 3 a 6. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra ao teu pai e à tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, este jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Irmãos, esse foi um golpe de mestre, dos mestres, sobre aqueles religiosos. A gente fala em golpe de mestre, né? Mas esse foi do mestre dos mestres. Glória a Deus. Conforme lemos, eles deveriam obedecer ao mandamento. Eles deveriam honrar o pai e a mãe. Mas eles justificavam, justificando por meio da tradição. Corbã, por exemplo, quando eles diziam, imagine aí um filho chegando diante do pai, diante da sua mãe, e dirigindo-se a eles dissessem, ou um deles dissesse, né? Era uma prática comum: pai, mãe, eu não vos ajudarei com ofertas. Sabem por quê? Porque o que o Senhor e a senhora, vocês, meus pais, o Senhor e a senhora poderiam receber de mim é corbã, ou seja, é oferta ao Senhor.
oferta que consagrei a Deus. Imaginemos um filho falando assim para os pais que estão precisando de ajuda. É corbã, é oferta consagrada ao Senhor. E é por causa disso que Jesus vai no ponto crucial. Porque Marcos, é lá em Marcos que está escrito corbã. Corbã, é oferta consagrada, é dedicada. E uma vez que a tradição desobrigava esse filho de honrar a seu pai, honrar a sua mãe, porque pegou essa oferta e declarou, corbã, é ao Senhor, estavam desobrigados. A tradição dizia isso, mas Jesus disse, vós transgredis o mandamento de Deus. E assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Aqueles mestres da lei, meus irmãos, tinham profundas convicções. Todavia, elas originaram-se de uma tradição religiosa que se opunha à palavra de Deus e às vezes tomava o lugar da palavra de Deus, pior ainda, tomava o lugar da palavra. E aí, irmãos, quero trazer algumas abordagens para você pensar, para nós pensarmos. E eu quero alertar-vos, dizendo, tenham cuidado com a vossa tradição. Tenham cuidado com as tuas convicções. Tradição, se porventura alguém manter alguma delas, né? Tenham cuidado, inclusive, com as convicções. Sabe por quê? Sabem por quê? Convicções, às vezes, são perigosas. É só pensar nesses escribas e fariseus, o que já explicamos, que lemos, vocês hão de convir que são perigosas as convicções, muitas vezes. Convicções podem ser perigosas e o são. Eu vou dar um exemplo. Somente no Brasil há milhões de pessoas que estão convictas, não do que as Escrituras sagradas ensinam, mas do que as tradições de sua religião ensinam. Muitos lançam mão da etimologia, por exemplo, do termo religião, do latim religare, e que significa conectar de novo, que significa ligar de novo. Então, tendo aprendido que religião é religare, e ensinaram a eles que é religar com Deus, estão convictas, essas pessoas estão convictas disso, e permanecem crendo nisso, e acabam invalidando as Escrituras, no sentido de não atentar ao que elas nos dizem. Isso é um engano. Somente Cristo pode reconectar o homem com Deus, porque Ele é o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Reitero então, cuidado com as tuas convicções, examine-as à luz da palavra. Hoje na EBD eu disse aos irmãos que nós precisamos interpretar a realidade à luz das Escrituras, porque elas, sim, nos direcionam a olharmos aos fatos que estão ocorrendo e que já ocorreram e interpretarmos corretamente. Cuidado, examine-as à luz da palavra, e se porventura você tiver alguma dúvida, e é possível, sim, todos temos dúvidas, inclusive, claro, sobre textos das Escrituras, textos difíceis, mas quanto à fé sadia, à sã doutrina, remova as dúvidas. Busque aqui na IPJC, você sendo membro desta igreja, a ajuda de algum líder maduro espiritualmente, uma pessoa madura também de vida, que conhece as Escrituras, para você tirar suas dúvidas. Tenha cuidado com aqueles que gostam de entregar supostas revelações para orientar, para aconselhar. Irmãos, eu conversei com uma pessoa que eu já não conheci, que eu já não encontrava, aliás, há mais de 25 anos,
que não o via, essa pessoa, não havia, essa pessoa casar, agora uma pessoa casada, né, e já está com seus 50 anos mais ou menos, e eu conversei 1h21 com esse irmão. Glória a Deus que quando eu conheci ele não era ainda um irmão em Cristo, mas Deus operou na vida dele, eu tenho certeza, também pela instrumentalidade nossa, porque foi 1 ano e meio acompanhando a mãe dele, que era de centro de macumba, e ele também, e me questionou tanto, centenas de perguntas ele já havia feito, na época que ele recebia espírito imundo, guia, que eles chamam, né? E agora, morando no Pará, tomou conhecimento do meu número, me ligou, foram 81 minutos de conversa. Triste, irmãos, dentre muitas coisas maravilhosas, uma que faz parte dessa palavra aqui, é que ele falou, aconteceu isso, fez referência ao pastor dele, eu amava aquela igreja, amo até hoje, mas ele fez isso comigo. Eu queria fazer, ele é qual é o nome mesmo? Olha o 71 aqui. 71 de ontem está manifestando, né? Gilberto, é o que o Gilberto faz. Gilberto Ribeiro, ele é capelão. Isso, meu amor, obrigado. Capelão, o irmão é capelão e o pastor bateu nele firmemente. Me proibiu. Não, você não vai fazer isso, não. Se decepcionou. A esposa, né, porque nesses meios, assim, se a pessoa foi consagrada a pastora, a mulher pega a carona e é a pastora, né? Aí diz ele que a pastora condenou ele, julgou ele, falou que ele estava olhando para a mulher dentro da igreja. Mas quem é que não olha? Eu estou olhando para as mulheres aqui, e daí? Estou olhando para os homens também, né, Joilson? E condenou o irmão. Estou falando isso, irmãos, exatamente porque esse pastor dele falou coisas que não tem fundamento nenhum. Brigou com o irmão, ao ponto de falar, mas eu não vou sair daqui se o senhor não me abençoar para eu exercer isso aqui. Depois de um tempo é que ele chamou o irmão e abençoou, mas depois de causar um estrago, né? Então, cuidado com as pessoas que querem te aconselhar mediante revelações, coisas que às vezes não têm fundamento nenhum, e normalmente não tem. Porque nós não precisamos de uma revelação extra-bíblica para aconselhar. A palavra é clara. Pastor Ronildo aconselha de que maneira? É mediante as Escrituras, ele abre a Bíblia. Eu abro a Bíblia, pastor André a Bíblia, você é conselheiro, conselheira, você abre a Bíblia. Não é livro de autoajuda, você pode até tomar conhecimento, mas nós nos baseamos nas Escrituras sagradas. Irmãos, Paulo foi preciso ao descrever seus patrícios judeus, e particularmente os escribas e os fariseus, quanto às suas concepções religiosas. Você pode abrir aí em Romanos 10, versículos 1, 2 e 3. Romanos 10, 1, 2 e 3. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho. Paulo está dizendo assim, eu dou testemunho para esses irmãos judeus, para esses conterrâneos, compatriotas, dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Meus irmãos, Paulo chegou a dizer no outro texto aqui, que ele seria até maldito, anátema, se isso fosse possível, para que os seus patrícios pudessem receber da parte de Deus a salvação. Em outras palavras, é isso. E ele dá testemunho, então, que não é dessa forma. Ele dá testemunho que não basta ser religioso, não basta ser um líder religioso, não basta crer em todo esse aparato da religião, se não estiver realmente conectada, a pessoa não estiver conectada com Deus, por meio de Cristo Jesus, isso não leva a lugar nenhum, pelo menos ao céu não leva, né?
pode levar para a perdição eterna, mas para o céu, não. Os escribas e fariseus, então, descritos em Mateus, não se sujeitaram nem ao Antigo Testamento, nem à palavra pregada por Cristo. Eles mantiveram-se firmes ali em suas convicções da tradição. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, os rabinos dividiram a lei mosaica, Pentateuco ou Torá, em 613 decretos distintos, com 365 deles contendo proibições. Um por dia, né? Uma proibição por dia. Enquanto 248 eram orientações positivas. Como eu havia dito, a tradição tem algumas coisas boas. Orientações positivas existiam, mas Jesus os repreendeu severamente, chamando-os de hipócritas. Esse termo é pesado, meus irmãos, esse termo é muito forte, pesado. Hipócrita. O hipócrita é aquele que diz uma coisa e faz outra. O hipócrita é aquele que diz que está honrando, mas está desonrando. O hipócrita é aquele que pode até bater nas suas costas, mas por detrás exala veneno. Isso pode acontecer. Aqui entre nós, eu acredito que não, espero que não, né? Não sei, o Senhor o sabe. Mas o mundo tem muito disso, o mundo está cheio disso, né? Conforme Mateus 23, 1 e 2, Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Estou respaldando com esse texto o que eu acabei de dizer acerca da hipocrisia, né? Eu trouxe um texto aqui que eu redigi para nós pensarmos. Eis aqui o que nós não podemos negociar, sobre o que eu acabei de ler. Dizer uma coisa e fazer outra, nós não podemos negociar. Se você já foi alcançado por Deus, se você já obteve da parte de Deus a salvação, a regeneração, Deus já te reconciliou consigo, com Deus, você deve viver, eu devo viver de forma autêntica. Começamos no PG um tema de estudo sobre a transparência. Precisamos ser transparentes. Então é preciso haver coerência entre o que nós dizemos e o que nós fazemos. É necessário que haja coerência entre o que você diz e faz. Mesmo que você não tenha dito muitas coisas, não tenha evangelizado a muitos, mas as pessoas ao teu redor sabem que você é crente. E se você, usando um termo aqui popular, pisar na bola nesse sentido, quaisquer que sejam os sentidos, eles vão ficar de dedão assim para o seu lado, para o meu lado, se isso ocorrer. Então nós precisamos ser autênticos. Pregamos o Evangelho, dizemos que somos crentes e de fato o somos, então hajamos com coerência, coerentemente. Porque segundo as palavras de Cristo, que é a verdade, é exatamente isso. Se fizermos diferente disso, somos hipócritas. Essa é a avaliação de Cristo. Milhões de brasileiros estão convictos de que honram a Deus. Falei sobre milhões de brasileiros, vou tornar a tocar aqui. Honram a Deus, acham que honram a Deus. Mas eu lerei um texto que fala exatamente acerca disso, que não honram. Eles estão enganados, eles bypassaram a cruz de Cristo, né? Por exemplo, muitos dizem assim: fica com Deus, vai com Deus, que Deus te ilumine,
Quem já foi a um velório, velório de alguém que aí quem está lá diz assim, que Deus o tenha em um bom lugar. O sujeito só faltou matar a mãe, né? Fez presepada de toda a sorte de pecados. Que Deus o tenha em um bom lugar. Bom lugar para ímpio, perverso e descrente é no inferno, é um bom lugar, né? Misericórdia, né? Misericórdia, irmãos, quando a gente fala em inferno, assim, dá um aperto no coração. Dá um aperto no coração porque é lugar de tormento. Mas o que Jesus nos diz, está lá em João 5, 23, 24. Eu transcrevi aqui. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Essas falas são honrarias a Deus. Acham que estão honrando a Deus, mas bypassaram a cruz, portanto, não estão honrando a Deus. É impossível honrar a Deus sem passar por Cristo. Não é possível. Não adianta a religião dizer isso, e você também, essas pessoas dizerem isso, aquilo, mas não confessarem a Cristo. Notem que quando você já ouviu, eu creio que muitos já ouviram, essas pessoas fazendo essas abordagens, mas não citam o nome do Salvador que é Cristo. Não citam, irmãos. As pessoas que citam, que falam de Jesus, são as pessoas, estou falando que falam com convicção, são as regeneradas, são as que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito. Então elas têm o Espírito, nós temos o Espírito, então falamos acerca de Jesus, do Evangelho da Salvação, com convicção. Estou pregando aqui com convicção, eu creio em tudo isso que estou falando, pregando, lendo, e você também o crê. Precisamos dessa autenticidade, e anunciar para aqueles que estão ainda no engano, que a salvação só é possível por meio de Cristo, não é por meio dos nossos feitos. Segundo lugar, um apelo ao entendimento da verdade, versículos 10, 11 e 17. Versículo 10. Pois, será que eu estou no lugar? Não, estou não. Eu fui para Romanos, não voltei para Mateus 15. Ao versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. 17, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Jesus mudou o foco. Jesus deixa os hipócritas dos fariseus e saduceus de lado e os seus olhos voltam, ele se volta para a multidão e convoca a multidão e apresenta a essa multidão um ensino libertador, uma verdade que haveria de convencer a muitos daquela multidão. O texto não nos revela, né? Mas certamente convenceu a muitos. Por meio dos imperativos, ouvi e entendei, o Senhor, em forma de apelo, diz, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Segundo os padrões cerimoniais do judaísmo, qualquer pessoa que não se lavasse adequadamente antes de tomar a refeição, era considerada impura. Esse era o contexto, meus irmãos, era isso que os religiosos ensinavam aos judeus, e eles tinham, aos olhos dos liderados, autoridade sobre eles. Mas com essas palavras, Jesus desmorona um rito cerimonial externo da religiosidade e enaltece
um aspecto moral, interno, capaz de provocar mudanças profundas no coração dos seus ouvintes. O que nós podemos aprender então? Algumas perguntas para pensarmos sobre elas. Temos dado ouvidos à palavra de Deus? Temos. Você tem interesse por ela? Você tem almejado compreender a palavra de Deus? Que ações práticas você já adotou para entendê-la? Você, em consagração, utiliza a oração e a palavra como meios de graça para o seu crescimento, a sua afinidade com Deus, para o desenvolvimento dessa afinidade? Eu tenho feito isso. A liderança desta igreja tem feito isso constantemente, para pensarmos, refletirmos. Por que e para que você vem ao templo? Há um PGD, há uma outra programação em que estuda a palavra. EBD, culto de oração, PGD, outros encontros. Porque a nossa visão é de discipulado, então quaisquer que sejam os encontros, nós temos a visão de aproveitar esses encontros para discipular. E não tem como discipular a não ser pela palavra. Então o que te motiva a estar aqui? E aqueles que não vêm, por exemplo, irmãos, tem uma classe que funciona, a classe que funciona aqui no templo, da qual agora estou liderando, a partir do dia 2, efetivamente, tem mais de 100 alunos. Mas há uma rotatividade grande. É até difícil controlar, não quero controlar, né? Eu estou querendo ter parâmetros para a gente avaliar, né, pastor Ronildo, pastor André, que lidera essa área, está à frente, né? Todos nós estamos com ele, para termos parâmetros, mas precisamos ter a motivação correta para vivermos como crentes em Cristo, crentes comprometidos com o Evangelho, comprometidos com o Senhor. E aí eu deixo então essa reflexão para todos nós, já passou por mim, preparando. Quem prega tem esse privilégio, né? Vai buscar do Senhor, Deus fala ao nosso coração, a gente transmite. E todos nós estamos aquém, todos nós precisamos melhorar e muito em relação à nossa vida diária com Deus e a nossa vida quando desses encontros. EBD é uma maravilha, irmãos. Hoje mesmo uma irmã testemunhou, pastor, olha, e eu fico alegre porque eu sempre me alegrei com EBD, sempre gostei de todas as coisas da igreja, né? Obviamente, as sadias, porque tem às vezes acontecem uns negócios aí que a gente não tem controle, né? Então, essas ações são consequências do nosso compromisso com Deus. E o que for diferente, consequência da falta de compromisso. É só analisar aí o contraponto. A situação espiritual daqueles escribas e fariseus estava resolvida. Eles já haviam dado prova cabal de sua oposição ao Evangelho e a Cristo. Irmãos, uma outra consideração sobre a maneira em que nos comportamos diante da palavra de Deus, pregada, lida em casa, lida em pequenos grupos, em EBD. Eu vou citar aqui algo que eu ouvi lá no início da minha caminhada com Cristo, finalzinho da década de 80. Um preletor deu uma palestra e eu registrei isso na minha memória e não precisou nem de anotar, se eu anotei, está registrado aqui também. Ele disse o seguinte: os mesmos raios solares, ele disse, eu estou pegando o que ele falou, mas em outras palavras, né? Os mesmos raios solares que amolecem a cera, endurecem o barro. A essência é essa. O sol incide sobre a cera e sobre o barro. É o mesmo sol, os mesmos raios,
A cera amolece. E o barro? Endurece. Irmãos, isso aqui ilustra a muitas pessoas, a coração de muitas pessoas que estão endurecidas, o coração está endurecido de tanto ouvir a palavra, de tanto ouvir a verdade, e não ceder à verdade, não buscar a verdade, resistir à verdade, porque não querem um compromisso muito sério com Deus, aí ouvem a palavra e vão se endurecendo cada vez mais. Cada vez mais. Vai chegar ao ponto de se perder eternamente. Que os raios da luz, do reino da luz, da parte de Deus, atinja o teu coração, o meu coração, o nosso coração, nesta manhã, e amoleça todo o nosso ser, para amarmos a Deus acima de todas as coisas, amarmos a palavra de Deus, como essa bendita revelação, a nós que somos pecadores, para que nós sejamos transformados, para que sejamos transformados segundo a renovação da nossa mente. Estou citando Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Já disse isso antes, vou repetir. A boa vontade, a agradável vontade, a perfeita vontade de Deus não tem a ver com Ele, tem a ver conosco, porque para Deus não tem diferença entre a boa, a agradável e a perfeita. A perfeita é perfeita, a boa é perfeita, a agradável é perfeita. Tem a ver comigo e com você, porque à medida que nós somos transformados pela renovação da mente imunda do lixo deste mundo, mediante essa palavra que entra e o lixo que sai, a gente vai alcançando uma maturidade cada vez maior. Em um primeiro nível, aprendemos que a vontade de Deus é boa. Depois vamos aprender que ela é também agradável, é boa e é agradável. E num terceiro estágio, que ela é boa, é agradável, é perfeita, aí não há mais murmurações, não há murmuração alguma, não há reclamação nenhuma, há submissão a Deus e a sua palavra, e aí cada crente roga ao Senhor que esta igreja seja assim, e quem estiver nos ouvindo também o seja, para que Deus seja glorificado na vida de cada um de nós. Amém? Transformação. Em terceiro lugar, meros religiosos, quando confrontados com a verdade, se escandalizam. Verso 12, então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Preocupação dos discípulos, né? Escandalizaram. Claro, né? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Por que esses fariseus se escandalizaram? Porque eram meros religiosos, não conheciam a verdade. E o religioso é assim, religioso nesse sentido que eu tenho já explicado, tem olhos para o que tem dentro nele, ou dentro deles, cada um tem introjetado uma série de coisas, né? E os preceitos humanos que foram sedimentados no coração deles, obscurecem seus olhos espirituais, é isso que acontece. Não tem nem muita explicação, necessidade. Portanto, conforme nos diz Jesus, são cegos, guias de cegos. Lamentavelmente, aí eu lamento, os espiritualmente cegos acabam arrebanhando para junto de si muitas pessoas. Por quê? Porque o compromisso com a verdade forja caráter, exige postura firme, inegociável em relação à palavra, exige uma vida em que haja coerência, conforme já dissemos. E aí muitos não querem. Querem o politicamente correto,
Deus é amor, a gente não pode julgar, conversas mole, né? A gente não pode julgar, a gente tem que deixar o líder depois acerta com Deus. Essas conversas mole não tem respaldo bíblico. O julgamento temerário é condenado pelas Escrituras. Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Por outro lado, a mesma palavra, agora aos Coríntios, nos diz, vós julgais todas as coisas. Em que momento que Paulo escreveu isso? Mediante o contraste que ele fez entre o homem espiritual é aquele que já foi regenerado, e o natural é aquele que é ímpio do mesmo jeito que nasceu. Só cresceu, mas é o mesmo. Concebido em pecado, cresceu em pecado, vive em pecado, deliberadamente em pecado, e aí não discerne as coisas espirituais, porque elas só são discernidas espiritualmente. Nesse sentido, os espirituais, nós julgamos todas as coisas. Me remeto de novo ao que eu falei. Olhamos a realidade, olhamos para ela e, mediante a palavra, julgamos. Porque quando a gente interpreta a realidade, estamos fazendo um julgamento. É nesse sentido que a gente julga. E um cego que guia outro cego, ambos, Jesus advertiu aqui, cairão ambos no barranco. Uma palavra para você ainda que está no escuro. Se você não teve os teus olhos espirituais abertos pelo poder do Espírito Santo, e se sob essa condição você é apenas um religioso, independentemente da religião a qual você pertence, você precisa de se posicionar. Não importa se é religião crente, se é católica, se é espírita, é uma religião, e você não está conectado com Deus o Pai por meio de Cristo, você está em perigo, você está vivendo em cegueira, você corre o risco de cair não só no barranco, mas ser precipitado no mais profundo abismo que é o inferno. Ouvi e entendei, ouça o que o Espírito Santo diz, está dizendo, humilhe-se perante Cristo, arrependa-te dos teus pecados, confesse-os e pela fé, receba a Cristo como seu ou como teu Salvador. E à medida que você for caminhando, Ele será o teu Senhor em todas as áreas da tua vida, se assim você se consagrar a cada dia e buscá-lo a cada dia. Urge, em quarto e último lugar, discernir a verdade. São os versículos de 15 a 20, não lerei, você pode acompanhar aí. Já frisamos, ouvir e entender, é o apelo que Cristo fez e faz, nesta manhã. Ouvir e entender. Se você ainda não entendeu essa parábola, abra os ouvidos, ouça o que o Espírito Santo já disse em sua palavra, conforme já comentamos. E para concluir, nem veneno algum contamina o nosso ser espiritual. Você pode beber veneno, não bebe não, tá? Se você beber veneno, você pode até morrer, mas espiritualmente não acontece nada. O espírito não é atingido por veneno não, né? Muito menos por aquilo que os discípulos estavam comendo lá, ou foram comer naquele dia, né? Então, o veneno, nem ele contamina o nosso ser espiritual, muito menos o que entra pela nossa boca, pois o que entra vai para o ventre, e depois de processado, é excretado para o lugar escuso, ou seja, para um lugar sem destino, um lugar não frequentado. No nosso caso, ele é excretado no vaso, e depois a gente dá a descarga, e ele desaparece, e nunca mais vai vê-lo, não é isso? Glória a Deus por isso, né? Troço esquisito daquele. Mas faz parte da nossa vida, né? Pecadores, regenerados, aleluia. Versículo 18, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. E o que vem do coração? Nós lemos aqui, né? Procede maus desígnios e tal, Jesus falando sobre isso.
Mas, embora Cristo não tenha dito, mas eu posso dizer, e você sabe disso, do coração de uma pessoa regenerada, de um discípulo de Jesus, provém coisas boas, não é verdade? Do nosso coração, irmãos, segundo o entendimento dos escritores, é isso, é a sede, né? Não é a mente, como muitos querem substituir coração para mente. Não, agora é mente, é porque eles não entendiam. Não, é coração, continua com o coração, do jeito que está aqui. Não vou mudar coração para mente, não. Processa tudo, porque é aqui dentro, é interno. Aqui está o Espírito Santo, então o coração está ali, ele é o pulsar da vida, então ele pulsa também, metaforicamente, o pulsar da vida espiritual, da nossa relação com Deus, por causa dessa relação em espírito. E aí o que sai do coração é que contamina. Mas o que sai do coração de uma pessoa compromissada, comprometida com Deus, uma pessoa regenerada, sai em palavras que abençoam. E aí a Bíblia diz, abençoai e não amaldiçoei. Então do nosso coração jorra uma fonte de vida, que jorra para a vida eterna, e do interior daquele que crê, como dizem as Escrituras, fluirão o quê? Rios de água viva. Louvado seja Deus, que nós não paramos só no texto, o coração meu e teu, dele saem boas coisas, para a glória de Deus. Conclusão, acabamos de acompanhar o que os saduceus e fariseus, de um lado, fizeram diante da multidão. Então imagine ali, aquela grande multidão, a nata da religião judaica estava ali, Jesus também com seus discípulos em frente à multidão, e os judeus estão ali. Os escribas e fariseus tinham ao seu favor muitas coisas, eles eram autoridade, reconhecidos como autoridade, mas Jesus já demonstrara não apenas uma autoridade no aspecto religioso, mas ele demonstrou autoridade como sendo Deus, vindo da parte de Deus, e agora os seus ouvintes, os ouvintes dos fariseus e escribas e os ouvintes de Jesus eram os mesmos, e a quem dariam ouvidos? E agora particularizando, você tem dado ouvido ou quer dar ouvidos a quem? A Cristo e a sua palavra, que contrastando aqui com a religiosidade, está num nível elevadíssimo, ou prefere continuar como está? Rogo ao Senhor que você seja realmente e continue sendo tocado pelo Espírito e mantenha-se posicionado ao lado da verdade, ao lado do Senhor, e verifique a sua consciência. E se você age também com resquícios de religiosidade, abandone isso, faça isso agora, ore silenciosamente ao Senhor, e que Deus te abençoe rico e poderosamente. Amém, meus irmãos?